Senhora Presidente da Assembleia, senhores membros da mesa, senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, senhores vereadores, caras e caros deputados municipais, discutimos hoje a informação escrita do senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa referente ao período de 1 de setembro a 31 de outubro de 2022. E desde já a primeira nota que eu gostaria de deixar é a seguinte: o senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem afirmado de forma incessante e incansável que o Partido Socialista não aceitou que perdeu as eleições autárquicas em setembro de 2021. Esta informação escrita do senhor Presidente, pela pobreza de concretização, pelo pouco que diz, pelo muito que não diz, pelo pífio conteúdo das 3 páginas com boa vontade que nos é apresentado, vem provar à sociedade que o engenheiro Carlos Moedas é que parece não ter percebido que ganhou as eleições autárquicas, que tem por obrigação governar, planear, concretizar e melhorar a vida dos lisboetas. O senhor Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem apregoado aos 7 ventos a devolução do IRS aos lisboetas. Ao percentual de 2,5% do IRS cobrado em Lisboa, que já era devolvido pelo Executivo Socialista e que era, saliente-se mais uma vez, o mais elevado de toda a área metropolitana de Lisboa, o senhor Presidente e a coligação de direita a que preside pretendem devolver até ao final do mandato 5%, o máximo permitido por lei. A verdade, senhor Presidente, caro engenheiro Carlos Moedas, é que olhando para as 3 páginas da informação escrita do senhor Presidente, perante tão escassa ou inexistente capacidade de concretização, eu percebo bem, sinceramente, que para os senhores o mais cómodo e o mais conveniente, o ideal para vossas excelências, seria prescindir de muito mais receita, seria prescindir de muitas dezenas de milhões de euros, ainda assim ao encontro do seu mal disfarçado e não assumido pensamento neoliberal e eximindo-se assim à responsabilidade de utilizar essas verbas em favor dos lisboetas. Senhora Presidente da Assembleia, a leitura da informação escrita em análise confirma que o senhor Presidente e a coleção de vereadores que o acompanha, palavras da senhora deputada municipal Margarida Bentes Penedo, que acompanho, não tem um pensamento estruturado, não tem um programa, não tem uma ideia de fundo para a cidade, para a nossa cidade. Em matéria de habitação, prossegue o que já vinha sido executado do mandato anterior, com uma referência ao programa de arrendamento apoiado, idealizado e iniciado pela governação socialista na cidade de Lisboa. Aqui não resisto, e não tinha escrito, mas não resisto a fazer aqui uma nota. Eu e o senhor Presidente somos da mesma região do país, o senhor Presidente é da cidade de Beja, eu considero-me, e podemos dizer que sou natural de Ervidel, e efetivamente o senhor Presidente, nesta matéria, faz um pouco aquilo que eu chamaria o papel do maratonista do Penedo Gordo. E o que é o Penedo Gordo? Eu e o senhor Presidente sabemos, os restantes senhores deputados não saberão. O Penedo Gordo é uma pequena localidade que fica mesmo às portas da cidade de Beja, portanto a 1 ou 2 quilómetros. Ora, senhor Presidente, o Partido Socialista fez o papel de maratonista ou de meio maratonista de Ervidel até ao Penedo Gordo. O senhor Presidente fará o papel de quem leva até à meta e levanta os braços em relação a estas matérias. Dizia eu, Sr. Presidente, que verdadeiramente na matéria de habitação, a marca distintiva do Sr. Presidente nesta área tão crucial para a cidade de Lisboa é o quanto lamentou que a emissão de novas licenças para o alojamento local tenha continuado suspensa em várias freguesias, como o Lumiar ou Benfica, o que depois, como todos constatámos, era falso. O senhor Presidente diz na informação escrita que criou ou que vai criar, que por vezes temos dificuldade em perceber, uma entidade designada Academia Urbanismo LX, que vai, diz o senhor Presidente, e que nós não nos leva a mal, mas temos algumas dúvidas, promover a celeridade, a clareza e a transparência e melhor comunicação no licenciamento urbanístico. Senhor Presidente, mas era preciso criar esta academia para fazer estes procedimentos? Tais procedimentos não podiam ter sido levados a cabo pela Câmara Municipal de Lisboa? É a criação da Academia Urbanismo LX que tem ocupado a senhora vereadora Joana Almeida ao longo de mais de um ano? Esteve a senhora vereadora ocupada durante um ano a criar a Academia do Urbanismo LX e um canal de denúncias também referido na informação e que não é mais do que uma obrigação legal? Senhora Presidente, Senhor Presidente da Câmara, quanto ao tema mobilidade, o que nos diz o Senhor Presidente Carlos Moedas? Bom, o Senhor Presidente, para além de um projeto piloto
de um programa chamado Amarelo, e que já o Sr. Presidente teve a oportunidade de referir, para uma escola dos Olivais, não nos diz nem uma palavra, nem uma ideia, nem uma intenção, quanto mais não indica qualquer obra realizada. Sobre o tema mobilidade, Sr. Presidente, gostaria de fazer-lhe uma pergunta concreta e para a qual solicitamos uma resposta objetiva e também ela concreta. E pedíamos ao Sr. Presidente que nos disponibilizasse hoje, aqui, a informação de que dispõe sobre o chamado LIOS, o transporte de superfície que fará, ou que faria, já não sabemos, a ligação entre a futura estação de metro de Alcântara e as freguesias de Ajuda, Restelo e Algés. Nada temos ouvido sobre este tema, Sr. Presidente, nem ao Sr. Presidente, nem ao Sr. Vereador da Mobilidade. Mas é fundamental que a Assembleia esteja na posse de toda a informação sobre e que conheça todos os esforços e as demarches do Sr. Presidente sobre a concretização deste projeto. Quais foram? Sr. Presidente, senhores deputados municipais, falei há segundos sobre a zona ocidental da cidade. E sobre a zona ocidental gostaria de me referir concretamente a uma visita que Vossa Excelência realizou há 4 meses ao bairro do Casalinho da Ajuda. Nessa visita, o Sr. Presidente, com a habitual e inexcedível simpatia e afabilidade, contactou com alguns moradores e contactou com o Sr. Presidente de Junta, que teve a oportunidade de convidar. 5 minutos antes dessa visita começar, já o Sr. Presidente se encontrava na freguesia e no bairro. Nessa freguesia, o Sr. Presidente foi alertado para um conjunto de situações que carecem de informação urgente. Sr. Presidente, Engenheiro Carlos Moedas, quais as respostas que o Sr. Presidente providenciou para as questões que lhe foram colocadas? Ao menos diga-nos que encaminhamento tiveram essas questões. Ou tratou-se, mais uma vez, de um número Carlos Moedas, com sorrisos, com muita simpatia, mas sem qualquer resultado palpável? Sr. Presidente, senhores deputados, falamos da informação escrita, falamos de informações e de esclarecimentos que Vossa Excelência, Sr. Presidente, deve prestar a esta Assembleia e que nós podemos solicitar. Vossa Excelência afirmou, no âmbito do processo de vacinação, aqui nesta Casa, no início de 2022, que o pavilhão da AIP, no qual foi centralizado todo o processo de vacinação, teria sido cedido gratuitamente, tendo o Sr. Presidente louvado e elogiado, abro aspas, a bondade da AIP. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa pode dizer-nos hoje, aqui e perante todos os deputados municipais, foi verdade o que afirmou em janeiro de 2022? Foi efetivamente gratuita essa cedência? Senhora Presidente, a pequena informação do Sr. Presidente fala, como não podia deixar de ser, da fábrica dos unicórnios, que mais não é, enfim, do que o hub do Beato, tanto não tinha dado a perceber, criado pela maioria socialista, agora com um novo invólucro e com uma nova capa propagandística. Senhor Presidente, dos unicórnios atualmente existentes, quantos ou quais é que o Sr. Presidente acha que verdadeiramente foram criados ou seriam criados pela fábrica, Sr. Presidente? Eu creio que a resposta será 0, mas a resposta é do Sr. Presidente, é essa que nós queremos ouvir. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, deixo agora uma parte da minha intervenção que me entristece, mas que não posso infelizmente deixar de fazer aqui. E queria deixar uma nota para aquilo que foram as palavras e as declarações profundamente infelizes do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Sr. Vereador Anacoreta Correia, sobre o que, na sua cabeça, seria ou será a posição do Partido Socialista sobre o orçamento municipal cuja discussão se iniciou ontem. E quero deixar, naturalmente, em nome do Grupo Municipal do PS, uma nota de uma enorme repulsa, de um movimento de protesto e de repúdio por tais infelizes declarações. Estamos perante um processo que, como o Sr. Vice-Presidente sabe mais do que ninguém, teve o seu início ontem. Teve ontem a primeira reunião, numa altura em que o orçamento não foi, aliás, discutido e votado na Câmara Municipal de Lisboa. Entendeu o Sr. Vice-Presidente, no final da reunião que referi, vir anunciar a posição do Partido Socialista sobre o orçamento municipal. É caso para dizer, Sr. Vice-Presidente, nunca chegou a mandar no CDS, mas parece que já quer mandar no Partido Socialista. Senhora Presidente,
Sobre este tema, queria dizer-lhe o seguinte, e em particular ao Sr. Vice-Presidente. Só os dirigentes do Partido Socialista, só os seus eleitos, só as suas estruturas é que falam por ele, é que anunciam as suas posições e o seu sentido de voto. O Partido Socialista não é o CDS do Chicão, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente, do qual o senhor foi um dos ilustres protagonistas. Com esta sua postura e com esta sua manifesta falta de lealdade, de falta de sentido institucional para o cargo que ocupa, o senhor maculou, porventura de forma irreparável, a relação de confiança mínima em que, apesar das divergências, em que, apesar do salutar e natural confronto político, deve existir entre as diferentes forças políticas e, nomeadamente, no Executivo minoritário e o maior partido da cidade de Lisboa, o Partido Socialista. Ficámos a conhecê-lo melhor, Sr. Vice-Presidente. Ficámos também a saber que não se libertou de um certo estilo de fazer política em que, porventura, se terá especializado e forjado enquanto dirigente nacional do CDS na anterior direção e que culminou com o desaparecimento do CDS enquanto partido parlamentar ao fim de 46 anos da sua história. Obrigado.